pessoal, bem-vindos de volta aqui na Arpija, sou Cirilo Cavalli e hoje o assunto novamente é Oven Fryer. Na bancada, a Slow Juicer Forno Fryer, agora na verdade a marca mudou, é Alier. É um conjunto bem interessante com vários acessórios, várias funcionalidades, então vamos cobrir tudo que ela tem para oferecer. Vamos lá! Pessoal, está cada vez tendo mais Oven Fryers no mercado. Este é o quarto produto que a gente pega para avaliar. Basicamente, Oven Fryer é o produto que é mais forno do que Air Fryer, mas tem as duas funções no conjunto. Esse produto, por sinal, chamou bastante atenção. Ele está brigando aí com a Oster, que a gente testou pouco tempo atrás. É um conjunto inteiro em inox, seja dentro ou fora. Chama atenção visualmente e também pelo acabamento. O produto está muito bem feito, não tem nenhuma deformação no conjunto, na parte externa ou na parte interna. Ótima união entre a chapa que envolve o produto e as chapas frontais. Todos os parafusos ficam para trás ou embaixo, então o conjunto fica agradável de se ver, mesmo de lado, de cima ou de frente. O painel tem 2 seletores, que também são botões, e 6 botões aqui no centro, onde você vai controlar vendo o display central. A escrita está com um ótimo tamanho, dá para ler com facilidade tudo que está escrito, porém veio escrito em português na área em inox e no centro, no display, veio escrito em inglês. Não sei porquê, a gente conversou com a Alier até para saber se a marca ia mudar os produtos ou se ia mudar alguma coisa, não vão, e até falaram que esse display vai mudar para português agora. Agora, os seletores, eles são em plástico cromado, são fáceis de manipular, só um pouco moles. Não imagino que vai quebrar, mas comparando com toda a qualidade do conjunto, ele traz uma imagem de algo mais frágil. A programação é meio intuitiva, você escolhe aqui Air Fry, ele já liga o painel das funções que tem, ou do menu disponível que tem. Aí você pode selecionar qual programa você quer, ele apita cada vez que você transita. Vai de gosto, gente, eu acho que não precisava disso. Quando você escolhe forno, ele acende as opções que tem para o forno. Você tem iluminação interna, aí você tem rotação, porque esse produto tem um cesto que gira. E os outros 2 botões é para você programar o tempo e a temperatura. E aí é quando você vai usar este seletor aqui. Então, Air Fry, seleciono qual que vai ser a temperatura, qual que vai ser o tempo, e assim você vai dar o play. O play é lá do outro lado, ele liga, tem um comportamento igual a Oster. Se eu pegar e desligar ele agora, ele vai continuar com o ventilador ligado por um tempo, mesmo que não bata a temperatura. São comportamentos de software que acho que com o tempo vão evoluir. Eu não gostei muito desse liga-desliga dele, que para eu ligar, eu aperto play, ele funciona. Se eu aperto de novo, ele pausa. Apertando de novo, ele volta a funcionar e só apertando a 4ª vez, aí ele desliga. Acho um pouco confuso, preferiria de repente que tivesse algum botão de liga e desliga separado, mas pode ser uma questão de costume. Agora, na porta, gente, é um conjunto de inox, como eu falei, então há uma borda de inox aqui, o pegador também é de inox, e aqui vem uma peça que segura, que é plástica, mas é bem robusta, não mexe em nada. A porta abre de cima para baixo e ele tem um detector de abertura de porta. Vai desligar quando você abrir e vai acender sempre a luz quando você abrir a porta. Também alguns detalhes de robustez. A dobradiça aqui é muito melhor que a da Oster e também tem vidro duplo, algo que ajuda a manter a temperatura lá dentro e também a não ficar com a porta muito quente. É fácil de soltar esse vidro, fazer uma limpeza entre eles. E a borracha que tem ao redor aqui, ela é inteiriça e ela alinha muito bem com a chapa frontal. Não deixa a porta meio aberta, ela veste perfeitamente nesse encontro com o batente da porta. Já dá para perceber que a iluminação é boa, todo o inox reflete lá dentro. Ao redor, na parte externa, é tudo escovado e lá dentro é lustroso. Vai acabar mostrando riscos com mais facilidade, mas para o brilho interno fica bem legal. Agora vamos passar um pouquinho mais pelo funcionamento do painel.
Quando selecionando o forno, ele só vai trabalhar com as resistências superior e inferior. Quando selecionando o Air Fryer, ele vai só trabalhar com a resistência superior e o ventilador. Nessa programação, um dos itens um pouco diferente dos outros que tem aqui é o desidratar. Quando selecionando ele, vai mudar de minutos para horas o programa e as temperaturas vão estar limitadas, deixa eu colocar aqui a temperatura, de 60 a 80 graus. As horas ela vai até 24 horas, então nos outros programas ele vai no máximo a 1h30 e a temperatura máxima é 200 graus. Para o forno é a mesma coisa, vai sempre trabalhar no máximo a 200 graus. E o programa diferente que tem aqui também é o último aqui do lado, que é o descongelar. E nele vai trabalhar em temperaturas mais baixas, só que aí o tempo também vai ser pequeno. Então assim, se você quisesse usar o descongelar para fermentar, daria, só que aí você estaria limitado a 1h30. Não daria para fazer iogurte, que seria de repente algo bem interessante para um produto desse. Alguns programas ele já vem com a opção rotação ligada, um deles é o frango, mas mesmo assim, se você quiser, você pode ir ali e desligar. Sempre que a luz estiver acesa, ele está com o motor ligado para fazer a rotação do espeto. Por sinal, falando um pouco sobre o sistema giratório, tem vários acessórios para usar ele, algo que até chamou a atenção. A gente tem aqui um conjunto de espetos, cabe 8 espetos nesse sistema. Por sinal, até me surpreendi, não é tão complicado de utilizar aqui. Você vai colocar as duas chapas dentro do eixo central e aí os espetos eles vão atravessando um buraco, mas do outro lado elas só vão travadas. Então fica fácil de você soltar os espetos depois de preparar o alimento. O único problema aqui, gente, é que só tem um eixo central e você precisa usar ele para o cesto, você precisa usar ele para o cesto giratório com várias peças e também tem um que tem duas travas para você colocar um frango, por exemplo, travado no centro. Então, tudo isso é usando só um eixo central. Então, seria interessante se viesse vários, porque você poderia deixar essas peças montadas. Fora isso, vem aí um cesto para você conseguir fazer batatas fritas e vários alimentos fritos. Uma bandeja anti-respingos e um coletor. É uma peça de aço com antiaderente, por sinal um bom antiaderente. Os acabamentos aqui nas dobras poderiam ser melhor, mas é uma peça boa. Ela veste nos 3 níveis e é bom utilizar, gente, muitas vezes quando as coisas estão pingando. Você pode vestir as 3 peças nas 3 posições. Tem uns detalhezinhos aí que poderiam melhorar. Nessa lateral, o acabamento é ótimo, mas também ajuda a ficar um pouco mais apertado na entrada. Está bem riscado já aqui, você fica passando esses metais toda hora, vai realmente ficando marcas nos lados. Um dos acessórios que poderia ser mais interessante, assim, a qualidade do material é ótima, esse aqui é inox, só que ele vai lá no fundo, gente. É um anti-respingos que vai ficar embaixo da resistência. Então, é limitado do que você vai utilizar, de repente você vai fazer torradas ou algo do gênero, aí você vai coletar os farelos, o que cai lá embaixo, mas ele está limitado para ficar lá embaixo, ele não veste em nenhum dos níveis. Pode ser interessante de sempre manter lá embaixo, que ele vai conseguir diminuir um pouco da temperatura que vai para baixo, é um certo isolante, mas basicamente essa é a utilidade dele. Internamente ele tem 32,5 de profundidade, 32,5 de largura e 16,5 de altura útil, colocando a bandeja no nível mínimo. Tem realmente 26 litros de volume e é um conjunto praticamente quadrado, gente. Não é muito alto, com 38 de altura, 40 de largura e 42 de profundidade. É importante deixar uma distância da parede, que fica a chaminé ali. Eles deixaram uma leve saliência, mas mesmo assim, ali fica bem quente. Então é bom não encostar em nada que possa derreter ou danificar. Agora, passando pelos principais testes que a gente fez aqui. A gente fez os básicos de air fryer, fez os básicos de forno. Explorou alguns outros usando o sistema giratório. Também desidratamos. Quando fazendo o básico, batatas fritas, começamos pelo cesto. E ele consegue trazer uma ótima homogeneidade. Todas as batatas ficaram basicamente com a mesma cor, douradas. Infelizmente levou um bom tempo até dourar, 35 minutos até chegar no ponto.
Colocamos 400 gramas de batata, como a gente faz na maioria dos produtos. Aqui tem 3 litros de volume, então coube tranquilamente, mas não diria para colocar muito mais que isso, porque senão o tempo realmente vai ser excessivo. Nesse cesto, é o mesmo problema daquela primeira ostra que a gente avaliou. O cesto ele abre na lateral, é melhor do que a segunda ostra que a gente testou, mas assim mesmo é meio chatinho. Agora, fazendo na grade, aí demorou menos tempo, a homogeneidade caiu, mas é necessário você colocar no nível médio para conseguir bater isso. Quando você coloca no nível alto, aí fica muito próximo da resistência. No teste que a gente fez aqui, acabou queimando um pouquinho. Por outro lado, acelerou o processo. Assim mesmo, se está buscando qualidade, é melhor focar no centro. E aí a gente começa a falar um pouco sobre esses níveis. Seria interessante estar com um nível intermediário entre esses dois aqui, porque aí sim, eu acho que a gente estaria no ponto ideal para ter calor e ao mesmo tempo uma distribuição do calor ao redor da cesta. A Oster, nesse quesito, conseguiu atingir um ponto melhor, as batatas deles conseguiram ficar prontas mais rápido e ainda conseguiram ter homogeneidade boa no cesto. O que gostamos bastante desse cesto é que ele não tem aqueles pezinhos que tem no da Oster, então você consegue usar a grade e o cesto ao mesmo tempo. No outro teste que a gente fez foi com pães de queijo e a gente explorou várias temperaturas, várias posições também. O ideal foi colocar os pães de queijo no centro novamente. 170 graus seria o ideal aí. A gente fez 180, fez 160, explorando, colocando muito próximo da resistência. Novamente teve uma disparidade muito grande do topo para o fundo. No meio ficou melhor. O resultado em si foi positivo, só poderia dar uma dourada um pouquinho maior no pão. Ele acabou ficando meio branquinho quando atingiu o ponto certo de temperatura interna. Quando fazendo carnes, a gente explorou algumas carnes colocando bem alto, e aí é interessante que você consegue dar aquela tostada forte na carne em cima, mas você não vai ter homogeneidade na parte de baixo, então você vai ter que virar. Diria, se você gosta desse estilo de carne, ela realmente sela, é melhor colocar em cima, só que é bom lembrar também que gordura vai voar bastante para cima, e é chato de limpar, como em qualquer air fryer, é meio chato, mas muitas vezes é necessário para conseguir dar sabor. Colocando no meio, demorou muito mais tempo, e muitas vezes nem precisa virar, mas a qualidade cai consideravelmente. Quando fazendo o teste do hambúrguer, que é o que a gente faz de padrão aqui, foi necessário um pouco mais de tempo, e para conseguir atingir a homogeneidade, foi necessário virar. Assim, funciona, gente, como air fryer? Funciona, mas leva mais tempo do que uma air fryer comum. Agora, uma vantagem grande é o uso dos diversos espetos. Para fazer um frango, o resultado foi ótimo, porque quando ele vai girando, ele vai trazendo homogeneidade, mas ele vai passando mais próximo da resistência no topo, dando uma tostada diferenciada mesmo para o alimento. Só que assim, fazendo frango, gente, pense no quanto que espirra. Espirra para todos os lados, vai ter um trabalho considerável fazer uma limpeza depois. Novamente, uma vantagem grande de estar com tudo em inox lá dentro, que aí não vai manchar, dá para você limpar por completo sem se preocupar em danos na estrutura interna. Quando fazendo carnes também, a gente fez alguns chichos de carne, e ele pegava e passava no topo, dava aquela tostada, trouxe um resultado muito bom. Colocando a carne no meio não teve um resultado tão bom quando colocando nos 8 espetos, passando pelo processo de air fry. Agora, como forno, gente, a gente teve uma variação muito maior de temperatura no modo forno do que no modo air fryer. Então assim, se você quiser bater 200 graus dentro do forno, não vai dar. A temperatura média máxima vai estar aí perto de 180, 185 graus. Quando colocando o alimento úmido lá dentro, aí vai ficar ainda mais baixo, ficando perto de 170, 170 e poucos graus. Comparando com a Oster, gente, isso é meio igual. As duas estão entregando temperaturas mais baixas no modo forno. É bom ter isso em mente, gente, porque é possível fazer vários alimentos aqui. Dá para fazer pão, dá para fazer bolo, só que tem que dar essa compensada na temperatura, porque senão você vai achar que o bolo está levando muito tempo para fazer. Muitas vezes sim, se você estiver usando a temperatura que está no painel, vale dar aquela compensada na temperatura, porque os 160 na verdade vão ser 140 e os 180 vão ser 160. Então, fazendo isso, ele vai atender bem, porque a distribuição interna do forno é boa. Agora, quando usando produto para desidratar, muita gente gosta de desidratar
a 35, a 40 graus, e aqui o limite mínimo é 60. No teste de banana que a gente faz normalmente, a gente coloca em 70 graus, e aqui infelizmente a temperatura acabou ficando 10 graus acima. Diria que a gente está quase no limite para desidratar com 80 graus. Então se for desidratar, é interessante jogar a 60 para basicamente você ter os 70 graus lá dentro. Assim mesmo, acho que poderiam ter jogado tudo isso um pouco mais para baixo, para dar um pouco mais de liberdade quando usando o desidratado. Agora falando de consumo, gente, trabalhando no modo Air Fryer, ela gastou perto de 0,8 kWh, ficou próximo de muitas Air Fryers de 4 litros, gente, ficou bem abaixo da Oster também. Quando fazendo o teste de forno, não deu para comparar com os outros fornos, principalmente porque ele não chegou a 200 graus, que é quando a gente faz os testes de consumo, mas comparando com a Oster novamente, ela ficou consideravelmente abaixo entre as duas. Quando se tratando de ruído, ela também se saiu bem, perto de 50 dBA. É um ruído baixo, gente, de todas as Air Fryers que a gente já testou, ela está aí entre as menos barulhentas. A gente acaba comparando mais ela com a Oster, pela similaridade das duas, painel digital, cavidade interna de inox, mas tem outras que brigam aí. Uma que se destaca é a Miele, que a cavidade interna é esmaltada, até superior a essas duas. Até fazendo um paralelo, a Miele é muito mais forno e essas duas são um pouco mais Air Fryer. A Miele chega a temperaturas mais altas, ela tem um controle melhor no forno e essas puxam mais para o lado da Air Fryer, até na questão de funcionalidades e opções para o consumidor. Agora falando de limpeza, gente, é tudo de inox, dedos ficam marcados em tudo quanto é lugar, passando um pano limpa, mas é meio chatinho. Internamente, ótimo, tudo em inox, mas vai dar trabalho, principalmente onde está a resistência. Eles colocaram uma chapa de inox ali em cima, ótimo material, mas aí tem a resistência para você chegar ali e limpar. É complicado, gente. O cesto, eu diria que é o mais chato de limpar, mesmo tendo uma lava-louça, ele vai ter pontos de acúmulo. Difícil chegar nas partes de trás, porque tem uma nervura interna aqui para movimentar os alimentos. Bem chatinho, gente. E a grelha, como vocês já sabem, quer dizer, o cesto também é todo perfurado, vai dar trabalho. Agora, na porta, tá para tirar facilmente o vidro. Tem poucos cantos de acúmulo que são impossíveis de limpar, mas assim mesmo vai dar trabalho. Na questão de segurança, gente, é importante estar com o produto aterrado. Ele é todo de metal, a gente vai ter fuga de corrente. As temperaturas externas não ficaram muito altas ao redor, assim mesmo vai temperatura para ficar botando a mão. O vidro aqui ficou numa temperatura mais baixa do que a Oster, mas assim é meio alto. O que incomodou mais foi atrás do pegador, bateu temperaturas acima de 100 graus. A distância do pegador aqui é ótima, você não vai encostar quando manuseando assim, mas se pegar de cima para baixo, é provável que encoste. Na bancada, se o produto estiver numa bancada muito profunda, ele vai acabar batendo na bancada e aí fica difícil de colocar algo aqui dentro no nível mais baixo, pode encostar em partes quentes também. O cabo de alimentação tem um bom tamanho e os pés são bem largos, além de ter uma borracha neles, garantindo mesmo a estabilidade do conjunto. A porta, ela tem alguns pontos de parada, até meio bruscos, mas mesmo assim, o conjunto não vai se mexer em uma bancada plana. No geral, gente, esses são os principais detalhes deste Ali-Air, ou Slow Juicer. Claro que tem vários outros detalhes, gente, vale acessar o site da Airpizza, lá a avaliação está completa, também comparar com outros produtos já testados. Vou parando por aqui, gente, nos vemos na próxima. Claro, assine o canal, gente, para conhecer muito mais outros produtos que vem pela frente. Até mais!